Nessa aula eu vou falar com você sobre aspectos judiciais. Está naquele contexto de férias, festa de fim de ano, aquele convívio mais intenso familiar. É quase que recorrente acontecer uma maior incidência de conflitos familiares em razão dessa convivência ou em razão dessa falta de convivência. Primeira questão que eu quero ressaltar para vocês. Nunca esqueçam, pessoal, que aquele processo que você está judicializando pode ser que ele venha a se tornar um acordo, venha a ser solucionado via acordo judicialmente. Então, cuidado na hora de fazer essa petição inicial. Pense que a outra parte vai ler sua petição. Então, não traga ali para o seu processo, para a sua demanda, para a sua petição inicial, questões que não vão ajudar em nada no mérito da questão, no mérito da demanda, e que podem criar uma animosidade que venha a dificultar um eventual acordo. Então, questões pessoais, questões relacionadas a impressões pessoais ali entre as partes envolvidas, tentem ser o mais cortês possível, é claro, não negligenciando no que tange ao seu direito, uma vez, por exemplo, se for uma questão relacionada à guarda, à regulamentação de convivência, onde a conduta de uma das partes vai fazer diferença no mérito, aí sim, você tem que tratar. Agora, se não fazer diferença alguma para a questão que você vai tratar em juízo, ali alguns aspectos pessoais, evitem ou não façam de forma alguma agressões ali gratuitas ali na sua petição inicial, não se deixe contaminar ali pelo veneno que a parte às vezes traz, porque isso pode dificultar uma eventual solução de forma consensual da demanda. Existem demandas que realmente têm que ser ingressadas imediatamente. Por exemplo, questão da alienação parental. Eu mesmo acho que é importante sempre tentar resolver de forma consensual, na base da conversa, mas não pode hesitar em entrar com essa demanda. E tem demandas que, inclusive, você deve partilhar, deve separar, melhor dizendo, de uma demanda maior. Por exemplo, num divórcio, você vai discutir partilha, vai discutir uma série de outras questões, mas a grande urgência sua é resolver com relação aos alimentos. Então, entre com a ação de alimentos primeiro, inclusive alimentos têm rito próprio, tem medidas de caráter urgente, emergencial próprio lá na lei de alimentos, né? Alguns ainda discutem se o CPC 2015 revogou a lei de alimentos, mas o fato é que você pode sim utilizar o procedimento próprio lá dos alimentos, e depois você discute as outras questões, porque o mais urgente para você não é o alimento, então divide aí essa demanda, é uma dica de ordem prática que eu te dou. Isso vale também para o caso de regulamentação de convivência também. Você vai ter que discutir questão de partilha de bens. Mas para que você vai entrar com divórcio, partilha de bens, sendo que o mais urgente para você resolver é a regulamentação de convivência? Então entra com a oferta de alimentos, regulamentação de convivência e soluciona. Fique atento, pessoal, com relação aos ritos das medidas de urgência do CPC, tutelas de urgência de caráter antecipatório e caráter acautelatório e a tutela de evidência, né? São distintas. No caráter acautelatório, você vai tomar medidas acauteladoras, cautelares, para evitar que seu direito pereça. Por exemplo, bloquear patrimônio para depois fazer uma partilha. No caráter antecipatório, você vai antecipar efetivamente o mérito. Por exemplo, regulamentação de convivência, você quer ver o seu filho, então você está antecipando o mérito. E na tutela de evidência, onde há ou deveria haver evidência do direito, quase que incontestável ali, aquele direito. Essa tutela de evidência traz lá algumas ressalvas por parte da doutrina e por parte dos tribunais, tendo em vista que a questão da ampla defesa e do contraditório, muitas vezes é questionado se é observado, tendo face à imediatividade dessa medida, mas é uma medida que está sendo usada lá no direito das sucessões, ela é usada com relação, por exemplo, à questão de aluguéis de patrimônio, né, a usufruir de patrimônio que será objeto de partilha. No caso aqui do direito da família, o divórcio potestativo, ou divórcio a jato, ou divórcio unilateral, que inclusive tem sido objeto de decisões por todo o Brasil, ele tem sido definido com base nessa tutela de evidência, e falando em aspectos práticos, por exemplo, o ex-marido sumiu, já tem 20 anos que não convive. A gente sabe que quando basta uma das partes querendo um divórcio, o divórcio deve ser deferido.
Será que, é claro, respeitando os outros direitos, não seria o caso de ser deferido aí esse divórcio a jato, ou impositivo, ou potestativo, ou unilateral, aquele divórcio sem ouvir a outra parte, ou antes de ouvir a outra parte? Fica aí essa questão para vocês. Os alimentos, eu já falei, agora falando de exemplos de medidas efetivas, que às vezes são utilizadas nesse período de férias, festas de fim de ano, medidas judiciais que você deve lançar mão para satisfazer o direito dos seus clientes. Os alimentos, eu já falei. A separação de corpos, que acaba que está um pouco em desuso em razão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha trouxe grandes avanços aí na proteção do direito das mulheres, inclusive vítimas, né? Inclusive não vítimas de violência física, psicológica, violência emocional, violência patrimonial. Então, às vezes, a medida protetiva, ela faz aí o efeito prático dessa separação de corpos, onde há aquele rompimento, a separação, onde as partes não convivem mais ou não vão conviver mais por N razões. O arrolamento e bloqueio de bens, como eu disse, esse caráter é cautelatório para evitar o perecimento do direito quando você efetivamente tem conquistado aquele direito. A ação de prestação de contas, para alguns, tem aí restrições, né? Mas eu não vejo com maus olhos. Pode ser que uma prestação de contas evite uma revisional, evite uma exoneração, evite maiores discussões com relação ali aos alimentos. As liminares em regulação de convivência, né? Ou regulamentação de convivência e guarda, eu falei um pouquinho no início. E as tutelas, as liminares em alienação parental, também falei com vocês. As ações de tutelas e curatelas, no caso de direitos de menores e idosos, os direitos dos idosos aí muito mais sensíveis, no meu modo de entender, tendo em vista que o idoso, é mais difícil entender realmente o que seria a proteção e o respeito ao que o idoso, à vontade do idoso. Então, há um desafio, pelo menos no meu modo de ver, a lidar com esse direito do idoso. Pode ser que no final do ano, aquela visita lá ao irmão mais velho, chega lá, identifica que o irmão, embora tenha condição financeira, não tenha discernimento ao menos para saber que tem que tomar banho todo dia. Então, pode ser que desafie efetivamente essa medida de curatela. Lei Maria da Penha, infelizmente, aumenta o número de casos de agressão física, psicológica, patrimonial, em razão dessa intensificação de convívio nesse período de férias, nesse período de festas. Então, são demandas que tomam uma recorrência maior nos nossos escritórios. Amigos, grande abraço para vocês. Procurei fazer um resuminho básico aí nas ações que são instrumentalizadas nesse período aí de férias, festas de fim de ano. Procurei fazer um panorama do que eu acho importante lembrar antes de ingressar com a demanda e procurei também dar dicas práticas na hora de você ingressar com essa demanda, tá certo? Fique ligado aí nas novidades do IBJUS. Valeu!